Então, hoje nós vamos falar das camadas da atmosfera. Todo o ar que envolve nosso planeta, todo o ar que envolve esse planeta, pertence a uma camada chamada atmosfera. E essa camada que envolve o planeta, que é formado por ar, é dividida em diferentes camadas por ter diferentes características. Então, a gente não consegue enxergar a diferença nas camadas, mas nós sabemos que elas são diferentes. Por que nós não conseguimos enxergar? Porque nós estamos falando que toda substância no estado gasoso. E substâncias no estado gasoso formam misturas homogêneas. O que é isso? Misturas que a gente não consegue diferenciar as fases, tá? A gente não consegue diferenciar os componentes. Então, toda essa esfera de ar que constitui-se em torno do planeta Terra, ela é chamada de atmosfera. E o que atrai ela, o que deixa ela ali presa ao redor do planeta Terra? Uma força maior chamada gravidade. Então, essa camada atmosférica fica ao redor do planeta Terra graças à força da gravidade, que é uma força de atração que mantém os corpos próximos da superfície. É isso, para isso que serve a gravidade. A nossa camada atmosférica, ela tem mais ou menos 500 quilômetros de espessura. Então, ela não é uma camada relativamente fina, é uma camada espessa, né? Então, ela tem mais ou menos 500 quilômetros de espessura. E essa atmosfera, ela tem a capacidade de absorver parte da radiação solar e, em parte, ela reflete para o universo. E graças a essa capacidade de absorver parte da radiação solar, é que o nosso planeta tem essa temperatura favorável para o desenvolvimento dos seres vivos. Tá? Então, é graças a essas condições que a atmosfera proporciona que existem condições adequadas para o desenvolvimento da vida. Tá? Conforme a gente vai se distanciando da superfície do planeta, quanto mais próximo do estado, as características da atmosfera, como as questões de temperatura, a sua composição química, a sua pressão, os tipos de gases, tá? Isso vai ficando diferente dessa primeira camada que nós estamos inseridos, tá? Então, essa diferença permite os cientistas diferenciar bem certinho, de acordo com a altitude, cada parte que constitui essa atmosfera. A primeira camada que aparece para vocês aí, que vocês veem nessa imagem da página 103, é o que a gente chama de troposfera, tá? E nós vivemos aí na troposfera. Nós estamos inseridos nessa parte chamada troposfera. Logo acima, existe a estratosfera. A estratosfera é onde nós temos a camada de ozônio, que é o nosso filtro solar natural. Depois a gente tem a mesosfera, que é quando aparece, que a gente vê os chamados estrelas cadentes, que são os meteoritos ou os meteoros que atingem a atmosfera. É nessa parte que a gente vê. Depois a gente tem a termosfera e, por último, a exosfera. Então, vocês percebem que existem aí 5 camadas diferentes para constituir uma camada muito maior, chamada atmosfera. Vamos falar, então, um pouquinho das características dessa troposfera, tá? Essa troposfera, então, ela é... Deixa eu só falar um oi para o José. Bom dia, José. Bom dia. Chegou um pouquinho atrasado? Perdeu a hora? Tá ok. Então, vamos lá. Essa troposfera, ela é a camada mais próxima da superfície do planeta, tá? Ela tem mais ou menos 17 quilômetros de espessura e nós estamos imersos, nós vivemos nessa camada chamada troposfera. Nessa camada também é onde vai ocorrer a maior parte dos fenômenos meteorológicos. Que fenômenos, prof? Formação das chuvas, formação das tempestades, formação dos furacões, a formação das nuvens. Então, tudo acontece, a maior parte dos fenômenos meteorológicos acontece nessa camada que nós estamos inseridos, tá?
É aqui também que ocorre a passagem da maior parte das aeronaves. Então, quando vocês vão viajar de avião, vocês ainda estão viajando na troposfera, tá? E essa troposfera concentra mais ou menos 90% de todo o gás que forma a atmosfera. Então, a maior quantidade de gases que forma a atmosfera está nessa parte que nós estamos inseridos, tá? As condições da atmosfera, elas são muito variáveis. Por quê? Cada parte da atmosfera tem uma pressão, uma temperatura e uma umidade relativa do ar diferente. Então, as condições atmosféricas, elas são bastante diferentes, tá? Aí, a gente costuma trabalhar com duas palavrinhas relacionadas ao tempo, né? Tempo e clima. O que se refere tempo? Tempo são as características da atmosfera, como a instabilidade do tempo. Na hora que você olha lá para o céu, está ensolarado, branquinho, azulzinho, não tem uma nuvenzinha. Coisa de 15 minutos depois, você olha de novo para o céu e ele já está cheio de nuvens, daqui a pouco está chovendo. Isso é o que a gente chama de tempo, é a instabilidade dessa atmosfera, tá? E o que a gente chama de clima? Clima são os fenômenos que acontecem em uma determinada região do Brasil. E aí isso é influenciado pela vegetação da região e pelo bioma da região. Nós agora estamos vivendo um período de estiagem muito grande, que é característico do bioma que nós estamos inseridos, que é o cerrado, tá? Bom, a segunda parte da atmosfera que nós estamos inseridos aí é a estratosfera, ou também chamada de ozonosfera. Por quê? Essa camada ela tem mais ou menos 33 quilômetros de espessura e é onde está a nossa camada de ozônio. A nossa camada de ozônio é formada pelo átomo de oxigênio, 3 átomos de oxigênio formam o gás ozônio, e essa molécula ela tem a capacidade de filtrar os raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas são nocivos à vida na Terra, então é muito importante a presença desse gás ozônio, tá? Nessa camada, quanto maior a distância em relação à superfície terrestre, maior vai ser a sua temperatura, tá? Então, essa camada tem uma variação de temperatura entre menos 70 graus Celsius a 0 graus Celsius. Tem uma variação muito grande nessa camada de ozônio aí. Depois nós temos a mesosfera. A mesosfera mede cerca de 30 quilômetros de espessura. É onde a gente encontra, ela é muito fria, tá? E é onde a gente encontra os fenômenos, onde a gente vê os fenômenos, como a entrada dos meteoros, dos asteroides, é nessa camada que a gente vê isso, tá? Por conta mesmo da sua baixa temperatura, quando um astro entra ali, ele sofre uma explosão e aí a gente consegue ver aquela cauda de fogo que normalmente aparece, que a gente chama de estrelas cadentes. Quem nunca viu uma estrela cadente, né? Depois nós temos a termosfera. A termosfera é a camada mais espessa da atmosfera. Ela pode chegar a 400 quilômetros de espessura. Nessa camada a gente tem temperaturas muito elevadas, tá? E ela vai aumentando conforme aumenta a sua altitude, pode chegar a 1000 graus Celsius, essa camada da atmosfera. Então, é uma camada bem, bem quente. E a gente tem, ela tem uma muita importância para nós da Terra, porque é aqui que a gente tem a reflexão das ondas de rádio, tá? Então, é nessa camada aqui que são geradas as ondas de rádio e é dela que reflete, que volta para nós, conseguimos ouvir. E a última camada, que é a exosfera. Essa exosfera é a parte mais externa, a parte mais distante da superfície terrestre, que tem menor força de gravidade, porque já está mais distante, e aqui os gases se dissipam com bastante facilidade para o meio externo, para o espaço, tá? Beleza? Perguntas? José Alexandre, eu expliquei o módulo 63 nessa aula, tá? Então, a gente estava falando um pouquinho das características
dessa camada que nós estamos inseridos e que nós não sobrevivemos sem, chamada atmosfera. E aí eu falei de cada uma das partes. O que eu quero que vocês façam agora? Que vocês voltem olhando isso que eu expliquei, grifem as partes principais de cada camadinha e respondam para mim o módulo 63 da apostila de vocês, tá? Só para a gente concluir, eu vou mandar para vocês os gabaritos do módulo 62, que foi o que vocês fizeram na última aula, tá? Então, eu já vou mandar para vocês os gabaritos que vocês fizeram na última aula. E os de hoje vocês vão postar para mim na plataforma, porque não vai dar tempo de vocês, eu acredito que vocês não consigam terminar nessa aula, já falta 10 minutinhos para acabar a aula, então provavelmente vocês não conseguem terminar tudo que eu estou pedindo. Então vocês vão voltar no texto, vão grifar as partes principais de cada camada e vão responder o módulo 63. Combinado? Certo? Tá. Alexandre disse que ok. Ana, me ouviu certinho? José Alexandre também? Então tá ok. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, que eu tô aqui na sala com os colegas de vocês até o finalzinho da aula, tá bom? Qualquer coisa, só me mandando mensagem. Até!